Começando a aula de hoje, cujo tema é o emprego dos porquês. Bom, na língua portuguesa, nós temos 4 tipos de porquês. Para iniciar a aula, eu trouxe este porquê que é separado sem acento. Ele vai ser utilizado para introduzir perguntas diretas, que são aquelas frases que utilizam ponto de interrogação, ou ainda perguntas indiretas, que são aquelas frases que não utilizam ponto de interrogação, mas que fica subentendido, né? Espera uma resposta sobre algo que foi dito. Bom, esse porquê ele é formado pela preposição por, mas que dependendo do contexto, pode exercer a função de um advérbio interrogativo ou pronome relativo ou ainda uma conjunção subordinativa integrante. No primeiro exemplo, nós temos o por preposição mais que advérbio interrogativo. Nesse caso, nós vamos conseguir fazer a substituição desse porquê pelas expressões por qual motivo ou por qual razão, sendo que a frase não perderá seu sentido. Vejamos o exemplo. Por que a água do mar é salgada? Perceba que eu consigo modificar. Por qual motivo a água do mar é salgada? Na segunda frase, nós temos: não sei por que o setor da saúde é um caos. Eu posso substituir por: não sei por qual razão o setor da saúde é um caos. Perceba que eu fiz a substituição e a minha frase não perdeu sentido. Logo, eu já sei que o porquê que eu vou utilizar é separado e sem acento. Perceba que na frase indireta, quando eu digo não sei por que o setor da saúde é um caos, nesse caso eu espero que alguém me responda, né? Me dê um retorno sobre o motivo pelo qual a saúde está um caos. Geralmente, essas frases indiretas, elas são utilizadas em contexto também irônico, tá? Como exemplo, uma professora está dando aula e aí chega um aluno atrasado e ela diz: não sei por que Paulo chegou atrasado. Perceba que ela fez uma afirmação, mas nessa afirmação, né, que eu não utilizei o ponto de interrogação, nessa frase espera-se que Paulo dê uma explicação sobre seu atraso. Então, nesse caso, é uma pergunta indireta. No próximo exemplo, nós temos por preposição mais o que exercendo a função de um pronome relativo. Nesse caso, vai ocorrer quando eu conseguir substituir porque pelas expressões pelo qual, pelos quais, pelas quais ou pela qual. Exemplo: o funcionário obteve a promoção porque tanto batalhou. Perceba que promoção está no feminino singular. Logo, eu posso substituir pela qual. Vejamos. O funcionário obteve a promoção pela qual tanto batalhou. Nesse caso, eu fiz a substituição, a minha frase não perdeu sentido, então eu já sei que o porquê é separado e sem acento. Próximo exemplo: quando o porquê for formado por preposição, mais que exercendo a função de conjunção subordinativa integrante. Isso vai ocorrer quando eu conseguir substituir meu porquê pela expressão para que. Vejamos o exemplo. O escritor mostrou-se interessado porque lêssemos seu livro. Modificando, eu tenho: o escritor mostrou-se interessado para que lêssemos seu livro. Perceba que a frase não perdeu seu sentido, logo, esse porquê é separado e sem acento. O próximo porquê é este, junto sem acento, que vai exercer a função de uma conjunção, podendo ser substituída pelas expressões pois, uma vez que, já que, como, para que e a fim de que. Exemplos: quando esse porquê exercer a função da frase de uma conjunção coordenativa explicativa, eu vou conseguir substituí-lo por pois. Exemplo: leve-lhe um agasalho porque a noite está fria. Modificando, leve-lhe um agasalho pois a noite está fria. Perceba que nesta frase, a parte do porque a noite está fria é uma justificativa
para que alguém leve um agasalho, né? Logo, está exercendo a função de uma explicação. No próximo uso, esse porquê pode exercer a função de uma conjunção subordinativa adverbial causal, ou seja, quando eu conseguir substituir na frase esse porquê pela expressão já que. Vejamos os exemplos. A economia está em crise porque o preço do petróleo aumentou. Perceba que eu destaquei a frase com cores diferentes para demonstrar a relação de causa e efeito existente, pois o preço do petróleo só aumentou devido à crise na economia. No próximo exemplo, nós temos: o tambor soa porque é oco. Novamente, eu destaquei com cores diferentes, pois o fato do tambor ser oco é a causa dele soar. Nesse caso, perceba que ambas as frases demonstram uma relação de causa e efeito. No próximo exemplo, o porquê junto sem acento vai exercer a função de uma conjunção subordinativa adverbial final, ou seja, eu vou conseguir substituir este porquê pela expressão para que. Vejamos o exemplo. Não fales alto porque eles não te escutem. Substituindo, não fales alto para que eles não te escutem. Perceba que essa questão do final está indicando uma finalidade, um objetivo a ser alcançado. No caso, porque eles não te escutem, é a finalidade para que a pessoa não fale alto, tá? É o objetivo. Você não pode falar alto porque nós temos a finalidade de que alguém não nos escutem. O próximo porquê é esse, separado com acento. É utilizado do mesmo modo que o porquê separado sem acento, ou seja, vai ser empregado na frase com o sentido de por qual razão, sendo diferenciado apenas pela sua localização, ou seja, no final de frase ou inserido no meio da frase, mas com pausa, com a questão da vírgula, né, demarcado. Vejamos os exemplos. O jogador foi expulso, mas não sei porquê. Perceba que nessa frase nós temos uma interrogativa indireta, né? Porque espera-se que alguém explique o motivo da expulsão desse jogador. No segundo exemplo, nós temos: não sabiam bem porquê, mas estava indo embora. Nesse caso, esse porquê foi demarcado com a vírgula. Na terceira frase, nós temos: a matéria jornalística não ficou pronta por quê? Então, nesse caso, porque finalizou a frase, usou o ponto de interrogação, então já sabemos que é porque separado sem acento. Esse modo de utilizar o porquê no final de frase interrogativa é o mais utilizado. E por fim, nós temos o porquê junto com acento, que vai exercer a função de um substantivo. Vai indicar a causa, a razão, o motivo. Assim, é precedido por determinante, obrigatoriamente. Esse determinante pode ser um pronome, artigo, numeral ou adjetivo, vai depender do contexto. Vejamos os exemplos. O juiz tentou explicar o porquê, mas não conseguiu. Nesse caso, nós temos um artigo exercendo a função do determinante. Perceba que eu posso fazer a substituição. O juiz tentou explicar o motivo, mas não conseguiu. Minha frase não perdeu sentido, então eu já sei que é porquê junto com acento. Vejamos o próximo exemplo. Diga-me o porquê de sua preocupação. Substituindo, eu tenho: diga-me a razão de sua preocupação. Diga-me o motivo de sua preocupação. Diga-me a causa de sua preocupação. Perceba que quando eu substituo o porquê pelas expressões a causa, a razão, motivo, minha frase não perdeu sentido. E nós temos também o porquê antecedido pelo artigo o, que é definido masculino singular, ou seja, é um determinante. Logo, porquê aí exerce a função de um substantivo. Então, é junto com acento.
Aqui eu trouxe um resumo para tentar explicar de uma forma mais didática. Nós temos aqui o porquê separado sem acento, é utilizado em início de pergunta direta ou indireta. Nós temos o porquê separado com acento, que é utilizado no fim de pergunta direta ou indireta. São bem parecidos, né? O que vai mudar é a posição deles na frase. Abaixo nós temos o porquê junto sem acento, que exerce a função de conjunção, é utilizado como resposta. E ao lado nós temos porquê junto com acento, que vai exercer a função de um substantivo na frase. Logo, obrigatoriamente, precisa ser antecedido por algum determinante, que geralmente é um artigo. Aqui eu trouxe alguns exemplos para analisarmos através das tirinhas. O primeiro é a tirinha com o personagem Armandinho. Ele pergunta a alguém que é adulto, suponho que seja o pai dele. Então vejamos o seguinte: por que separado? Então perceba que já nessa frase é uma interrogativa direta. Ele utilizou pontos de interrogação e o porquê antecedeu, né? Iniciou a frase. Então nesse caso é o porquê separado sem acento, está correto. No próximo quadrinho nós temos porquê não é junto. Perceba que o porquê não é junto é a justificativa da primeira frase, né, que era uma pergunta. Então, como resposta, está correto utilizar porquê junto sem acento. E aí Armandinho diz: mas por quê? Perceba que ele faz uma nova pergunta e o porquê finalizou a frase. Então, tem que ser separado com acento. No terceiro quadrinho nós temos o porquê eu não sei. Perceba que agora nós temos o O antecedendo o porquê. Esse O é artigo servindo como determinante. Logo, esse porquê exerce a função de um substantivo. Então, ele é escrito junto com acento. Está correto. Próxima tirinha. Porque sim. E aí a outra personagem diz: porque sim não é resposta. Perceba que as duas personagens estão conversando. A primeira utilizou porque sim, como se estivesse respondendo alguma coisa. E aí a próxima colega, né, a próxima personagem diz: porque sim não é resposta, né? Ela está corrigindo a amiga. Perceba que esse porque sim não é resposta, por quê? Porque como resposta teria que ser utilizado junto sem acento, né, que é uma conjunção explicativa. Ao lado nós temos por que não? E aí ela utilizou uma pergunta direta com o porquê junto sem acento. E aí a colega falou: por que não não é pergunta. Novamente ela vai corrigir, né? Como a pergunta direta, o correto seria porquê separado sem acento. E aí no terceiro quadrinho nós temos por quê. Então perceba que ela perguntou, a interrogação veio logo após o porquê, então já é o final da frase, né? O porquê está bem pertinho do ponto de interrogação, está correto ser separado com acento. Nós temos: eu falo assim porque quero. Perceba que essa frase serve como uma justificativa, como uma explicação. Eu poderia substituir: eu falo assim pois quero, tá? Ela está respondendo, então é porque junto sem acento. E por fim ela diz: por que você não me deixa em paz? E aí início de pergunta é separado sem acento. E aí a colega diz: agora sim, né? No terceiro quadrinho ela utilizou todos os porquês adequadamente. Por fim, nós temos o terceiro quadrinho. Nunca tinha notado estas entradas. Você acha que estou ficando careca, Márcia? E Márcia diz: ih, amor, eu acho. Mas relaxa, calvície é um problema superestimado. E ele diz: por que é dos carecas que elas gostam mais? Perceba o seguinte, ele fez uma pergunta, né? Por que é dos carecas que elas gostam mais? Contudo, essa pergunta sugestiona a resposta pelo que Márcia falou. Então, é como se ele estivesse tentando responder a Márcia o que ela falou, né? Por que a calvície é um problema superestimado? Então, ele sugestionou uma solução a isso.
Por isso que ele colocou o porquê junto sem acento. Mas como ele respondeu sem ter certeza que essa resposta é a correta, então ele utilizou a entonação de pergunta. Né? O português tem muito disso. Nós temos as regras do uso dos porquês, mas é extremamente necessário percebermos o contexto. Porque mesmo nesse personagem fazendo a pergunta, perceba que essa pergunta é uma sugestão de resposta. Então, por conta disso, ele utilizou esse porquê junto sem acento. Substituindo, eu teria, pois é dos carecas que elas gostam mais, né? Então, assim, esse pois, quando eu faço a substituição, minha frase não perde o sentido, eu consigo encaixar adequadamente, então eu já sei que é porque junto sem acento. No terceiro quadrinho nós temos: não, quando ficar careca você nunca mais vai precisar pentear os cabelos. E ele: que bom. Então perceba que Márcia vai corrigir, né? Não, a sua resposta, sua sugestão de resposta não está correta, né? Ela quis falar em um outro sentido, tá? Mas a forma como ele utilizou o porquê foi adequada. Bom, aqui são as fontes de pesquisa, os livros que eu consultei para construir essa aula e eu espero ter ajudado todos vocês. E por hoje é só.